Graça e a paz, que Deus abençoe a todos. A nossa contribuição de hoje vai ser sobre reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Só que para trazer essa palavra que a gente pode pegar como base 2 Coríntios, no capítulo 5, que fala sobre reconciliação, e geralmente nós lembramos do versículo 17, do versículo 20, que fala sobre aquele que está em Cristo, nova criatura o 20 fala que eu sou embaixador, mas o versículo 18 ele fala que nós somos reconciliados em Jesus Cristo, e tudo isso é porque Deus quis assim. E aí então eu gostaria que a gente trabalhasse um pouco com a tipologia, e a partir de agora, até porque nós estamos próximos da nossa festa do tabernáculo, falar um pouquinho sobre essa reconciliação em Cristo. Nós verificamos isso, por exemplo, quando o faraó ele pega o povo de Israel, escraviza durante aquele período ali de mais de 400 anos, né? Depois da época de José, aí finalmente Moisés ele é levantado. Quando Moisés é levantado, algo maravilhoso acontece. Agora o povo de Israel tem a oportunidade de ser liberto da escravidão do Egito. E dentro da tipologia, o faraó ele representaria ali todo o mal que estava prendendo o povo de Israel. Moisés é o libertador. E aí então 10 pragas são liberadas sobre o povo do Egito. A primeira praga é a praga que transforma a água em sangue, ou seja, já é uma simbologia de morte, né? Porque sangue nesse contexto aí está trazendo todo o nível de destruição, de morte para o povo egito e para aqueles ali que estavam dentro daquela geografia. Só que depois das 10 pragas, né, Deus sempre protegendo ali o povo de Israel, quando chega na 10ª praga, na verdade, algo acontece de forma diferente. Agora a 10ª praga é que o anjo da morte vai passar e ele vai matar o primogênito de cada família ali. E aí então o que acontece? O Deus de Israel dá um comando para o povo de Israel através de Moisés para matar o cordeiro, né? E o sangue do cordeiro ele seria colocado nos umbrais, nas portas, para que eles pudessem então ser guardados, ser protegidos. E quando o anjo da morte passasse, o anjo da morte não tocaria o povo de Israel, não tocaria o primogênito do povo de Israel. E o resultado foi que eles obedeceram o comando de Deus. E quando o anjo da morte passou, ele passava pelas casas de Israel, mas ele só olhava a porta. E se ele visse o sangue, ele não entrava naquela casa, porque o sangue era a proteção, o sangue era o símbolo da graça de Deus, da salvação no meio daquele povo. Era Deus já apontando desde lá do Antigo Testamento, de que quando você está guardado, está coberto pelo sangue do Cordeiro, nenhum mal pode acontecer para você. E aí nós temos o entendimento de que a graça manifesta em nós é suficiente para que nós possamos ter êxito e alcançarmos o céu. Então a salvação, como dizem Efésios, é pela graça mediante a fé em Cristo, o Filho de Deus. E aí sim, tudo isso parte de Deus. É Ele quem manda o Senhor, é Jesus quem morre na cruz, é o seu sangue derramado que nos dá perdão. Então agora não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixo de fazer, mas é pelo que eu acredito. Eu acredito no poder do sangue do Cordeiro, que me garante a vitória, que me garante a entrada nos céus. Então, guarde essa palavra no coração. A gente vai continuar dentro dessa sequência para chegar até o tabernáculo de Moisés. E se você quiser assistir um pouco mais da palavra, toque lá o sininho e dê o seu like aí, se inscreva no canal para receber as mensagens e a gente vai dar como uma sequência de palavra até chegar no tabernáculo de Moisés. Que Deus abençoe você, que seja realmente uma semana abençoada, que Deus traga livramento, graça e confie no poder do sangue de Jesus. Ele purifica de todos os nossos pecados. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.